fechar os teus olhos nesse momento? Você pode entender de fogo, você pode começar a exaltar e glorificar a esse Deus. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que tem o domínio e tudo está no controle de suas mãos. A sua vida, a sua história aqui, a sua caminhada até aqui não foi em vão. Você veio com um propósito. Você veio aqui com um propósito. E muitas das vezes nós, como imigrantes, às vezes andamos na nossa própria força, no nosso próprio controle, no nosso próprio entendimento, na nossa própria razão, indo para onde quer, fazendo da maneira para onde quer. Mas Deus, nessa tarde, Ele declara que Ele tem um controle sobre a nossa vida. Nada que aconteceu saiu dos projetos de Deus. O fato de você estar aqui representa justamente a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para nós. Ela é boa, perfeita e agradável. Basta apenas que eu e você possamos nos render a isso. Um dia Deus apareceu para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É como se Deus estivesse falando para mim e para você hoje: vai para o lugar aonde eu quero que você esteja. E, meus amados, às vezes não é um lugar físico, mas é um lugar de entrega, é um lugar espiritual de renúncia, é um lugar no centro da vontade de Deus. Às vezes nós falamos: agora é minha vontade, agora é do meu jeito. E Deus está falando: entrega o teu caminho. Assim como o salmista declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. No Salmo 37:5 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Vamos entrar neste lugar de dependência de Deus, neste lugar aonde nós curvamos os nossos joelhos e os nossos corações e declaramos: Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. Você pode começar a orar agora e declarar isso: Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos. Pai, eu estou na Holanda, mas é o Senhor que me dirige os caminhos. Pai, nós nos rendemos nesta tarde, que o nosso coração esteja humilhado em tua presença, mergulhando nessa atmosfera e dizendo: Senhor, faça a tua vontade sobre nós. Nós declaramos neste culto, nós declaramos que o Senhor é dono de todas as coisas. Nós declaramos que o Senhor é dono desta igreja, que o Senhor é dono das nossas vidas, e nada sai deste lugar de dependência do Senhor. Então agora, com as nossas mãos levantadas, vamos declarar um louvor e dizer: só Tu és santo, só Tu és dono da minha vida, só o Senhor é que tem todos os projetos, o futuro está em Tuas mãos. Então hoje nós assim declaramos sobre as nossas vidas: faça a Tua vontade, Senhor.
começar a declarar sobre a vida dessa pessoa. Nenhuma outra vontade vai prevalecer sobre a tua vida a não ser a vontade de Deus, porque é Ele quem te conhece, é o Senhor quem sabe da tua história, é o Senhor quem te formou, é o Senhor quem te trouxe a vida, é o Senhor que te gerou, é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te vê, é o Senhor quem escuta as tuas orações, é o Senhor quem vê as tuas lágrimas, é o Senhor quem vê a angústia do teu coração, é o Senhor que recolhe as tuas lágrimas. Então nós declaramos: nenhuma outra vontade vai prevalecer sobre nós a não ser a vontade de Deus. Nós assim oramos. Pai, se alguém precisa, nós assim declaramos, Espírito Santo, a nossa vida está entregue a Ti, Senhor. Sara os enfermos aqui nessa noite, cura os corações, restaura aquilo que foi quebrado, traz de volta aquilo que se foi, traz de volta aquilo que foi roubado, Senhor. Nós declaramos neste ambiente que só a Sua vontade vai prevalecer em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, glória. Você pode se assentar agora. Gostoso, né? O clima está maravilhoso. Meus amados, está aqui o irmão Luiz Cláudio. Irmão Luiz Cláudio. Quer vir aqui, irmão Luiz Cláudio? Irmão Luiz Cláudio, nós estávamos em uma caravana essa semana, quarta-feira, lá em Londres, não é isso? Foi um momento espetacular. Mas eu sou suspeito em falar. Então eu gostaria que o irmão Luiz Cláudio pudesse falar aqui para nós um pouquinho da experiência que ele teve. É Maneide, que ficar aqui do lado aqui do seu varão. Esse casal, um homem e uma mulher de Deus, já estão conosco aqui desde o início da Lagoinha. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês lá em Londres. Amém. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né? O pastor nos deu essa oportunidade para testemunhar, vamos dizer assim, o que aconteceu conosco nessa viagem. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que eu estava muito triste nesse ano. Desculpa, talvez eu vou me emocionar. A gente passou por muitas lutas, mas lutas espirituais. E eu estava desistindo daqui, de ir embora para o Brasil. Eu não sabia se eu ia para a Itália ou se eu ia para o Canadá, porque eu fui para o Canadá. E a gente estava super indeciso, não sabia o que fazer. E eu já não estava dormindo bem, eu passava a noite sem dormir. Contei isso para o pastor. Pela primeira vez.
convite e falei com o pastor, então a gente vai. E desde o momento que eu resolvi sair, né, que eu resolvi me dispor a sair daqui da Aurora para fazer alguma coisa, para fazer algo no sentido de buscar, Deus mudou minha vida naquele momento, sabe? Eu já comecei a sentir algo diferente na viagem, sabe? Comecei a sentir algo diferente na viagem. Eu falei para ele, está acontecendo alguma coisa, eu não sei, parece que as coisas estão tudo funcionando. Eu não via nada funcionar aqui, tudo parece que não funcionava, mas parece que as coisas começaram a funcionar. A gente foi para lá, todo mundo no carro, a gente orou e a gente foi bem no carro, chegamos na imigração, passamos, foi tudo certo. E mal foi minha surpresa quando eu cheguei na igreja. Eu olhei para a igreja assim, aquela igreja tão grande, sabe? Mas eu tive uma surpresa muito maior, porque eu comecei a reparar na igreja que tinha muitas pessoas ajudando ali, sabe? Mais de 100 pessoas, tudo voluntário ajudando aquela igreja. E eu falei, poxa, mas que diferença, que diferença essa igreja, o que está acontecendo, né? O que Deus tem para fazer aqui deve ser algo muito grande, porque eu estou vendo algo diferente. As pessoas estão tudo preocupadas em fazer o seu melhor. A gente entrou na igreja, quando a gente chegou na igreja, chegou o pastor João. Ele já chegou, parou no carro assim, sabe? Ele parou assim na esquerda. E quando ele saiu do carro, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na gente. Foi lá e abraçou mais a Neide, falou que nós éramos bem-vindos, sabe? E eu falei, nossa, tinha mais, não sei quantas pessoas tinha ali, né? Ele deixou lá todo mundo a gente. Eu achei aquilo maravilhoso, porque hoje quase ninguém importa com ninguém, as pessoas parecem que perderam o amor, ninguém está nem aí. Como a gente estava sofrendo muito, a gente se sentiu amado naquele momento, sabe? E aí, eu reparando na igreja, eu falei, nossa, os voluntários tudo trabalhando, preocupados em fazer alguma coisa para a igreja, preocupados em servir a Deus. Eu vi assim que as pessoas estavam tudo preocupadas. Eu sentei numa cadeira assim em frente, assim, dentro da igreja. Aí o irmão tirou aquela cadeira e já colocou outra para a gente sentar. De repente veio outro, tirou a mesma coisa, colocou outra. Estava assim, cada um mais preocupado em fazer o evento funcionar, fazer aquele evento. Deus fazia uma grande obra naquele evento, sabe? E a gente, os irmãos tiraram aquelas cadeiras e depois a gente para sentar ali, logo o irmão colocava uma mesa, ele tirava a mesa e colocava outra, irmão tirava o pano e colocava o pano, e assim foi. Eu entrei para dentro da igreja, a igreja ainda podia entrar lá dentro, eles estavam trabalhando no som, os irmãos estavam tudo preocupados com o som, iam fazer uma coisa, iam fazer outra. E eu falei, nossa, que maravilha, né? Que maravilha, está todo mundo trabalhando, esse pessoal deve ter jejuado bastante, esse pessoal deve ter buscado bastante, porque está todo mundo sincronizado, na mesma ordem, querendo fazer as mesmas coisas, sabe? Naquele momento, mais ou menos, deixou aquele pessoal ali, saiu, eu falei, gente, vamos dar uma saída. O pastor subiu para uma reunião de pastores e a gente saiu para fora. Saiu para lanchar, e quando a gente voltou, já tinha, o pessoal estava na fila para entrar na igreja, né? Eu era um dos primeiros, de repente eu olhei para trás, estava já rodeando o porteirão já, sabe? De tantas pessoas que tinham para entrar na igreja. Eu sei que quando começou esse culto, meus irmãos, foi a coisa mais linda que eu já vi. Olha, eu já tenho mais de 30 anos de evangelho, de cristão, já passei por muitas coisas, já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na minha frente, já desci buraco a mais de 300 metros, entendeu? Para ver como que é que tirava a esmeralda lá, ali eu vi como se fosse o pior lugar que existe. Já vi igrejas tão cheias assim, onde o Espírito Santo entrou assim, criancinhas falavam em línguas, tudo assim, onde elas passavam a mão, as pessoas falavam em línguas, já vi pessoas curadas assim, ó, em congressos, assim, onde Deus fez obras maravilhosas naqueles lugares, onde Deus fez maravilhas naquele lugar, já vi. Mas ali, quando começou aquele culto, começou com o louvor cantando. Eu não sei, talvez Deus queria fazer algo na minha vida naquela noite feliz, porque o louvor era a coisa mais linda do mundo, era o louvor da igreja, não era ninguém de fora, era só o louvor da igreja mesmo. Que coisa mais linda! E começaram a louvar a Deus e começaram a adorar o nome
do Senhor ali, eu senti a presença de Deus. Aí de repente os irmãos pararam, entrou o pastor Vitor Hugo e ministrou uma mensagem lá maravilhosa. Eu pensei, falei com a Leite, eu acho que nem o pastor André Valadão, nem o pastor João, ninguém, acabou. Esse pastor aqui que ministrou aqui, ninguém vai ministrar como ele. Mas aí quando terminou a ministração dele, entrou o pastor o André Valadão e fez uma obra espetacular naquele lugar. Foi algo assim de Deus maravilhoso, onde as pessoas foram renovadas, eu fui renovado, sabe? Então eu achei assim, nossa, não vai vir ninguém mais, não tem ninguém mais. Aí entrou a cantora também, Gabriela Rocha, louvando o Senhor ali. Então aquela noite foi uma noite onde o Espírito Santo de Deus fez uma obra maravilhosa ali, onde pessoas foram renovadas. Eu fui renovado ali naquela noite, a minha esposa foi renovada. Muitas pessoas foram renovadas ali, foram cheios do Espírito Santo. Vidas foram transformadas, pessoas foram curadas ali, sabe? Pessoas que estavam com problema de saúde, pessoas que já não acreditavam mais, pessoas que não dormiam mais, como eu também ficava dormindo. Talvez, meus irmãos, hoje você se encontra em algum desses problemas. Às vezes alguns dos irmãos podem não estar dormindo bem, podem estar preocupados com as coisas desse mundo, podem estar preocupados com as coisas materiais desse mundo, talvez na área financeira, talvez na área familiar. Eu não sei qual área, mas eu sei o seguinte, lá em São João 3,16, na palavra fala que Deus amou de tal maneira. Deus nos amou e Deus nos ama. Deus nos ama de tal maneira, Ele nos ama demais. Ele nunca deixou as suas mãos ficar fora. A mão dele sempre esteve estendida para nós. Nós é que distanciamos do Senhor, nós é que saímos fora da presença dele. Mas quando nós resolvemos levantar novamente e fazer assim como o pastor André Valadão disse, que Deus disse que é para a igreja marchar, que é para nós andarmos, sair do lugar. Quando nós resolvemos a sair do nosso lugar, do nosso conforto, e resolver andar em direção a Deus, então Deus está lá com a mão estendida nos esperando. Para nos abençoar, para nos curar, para tirar a tristeza, para tirar a angústia, para tirar o sofrimento. Ele está com as mãos estendidas para nos renovar, entendeu? E voltar a acreditar de novo, porque eu já não estava acreditando mais, e hoje eu acredito que Deus está comigo, Deus está com a minha família, Deus está na minha casa, Deus está com a minha igreja. E se você nessa noite quer passar por essa experiência, Deus está te chamando, como disse lá, levanta e marcha, não pare, entendeu? Sirva a Deus. O inimigo às vezes trabalha dia e noite para te enfraquecer, para dizer para você, você não é nada, você não vai conseguir, você é derrotado, você tem que sofrer, você tem que passar por todo tipo de problemas, mas Deus está dizendo que Ele é contigo, Ele está aqui para te abençoar. Basta que você marche em direção a Deus, dê ouvido para o Espírito Santo, abra a sua boca, tira o seu tempo. Quando chegar na casa de vocês não precisam de reunir com grandes multidões, você só precisa de ajoelhar diante no seu quarto, onde você estiver, e falar com Deus, e dizer para Deus que você ama Ele, que Ele é importante na vida de vocês, que Ele é tudo na vida de vocês, e Deus vai ouvir vocês, e Deus vai te abençoar, e Ele vai te curar. Só que Ele quer ouvir vocês, Ele quer que vocês se coloquem diante dEle, que vocês marchem. Amém, meus irmãos? É isso que eu tenho para falar para vocês. Quem está sentindo Jesus falar? Irmãos, o mesmo Deus que está nesse culto estava nessa conferência. Isso é óbvio. Mas nessa conferência
pastores dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, passaram 21 dias de oração para que vidas fossem tocadas. Houve uma igreja no Brasil que, para você ter ideia, para essa conferência, os recursos vieram do Brasil, dos Estados Unidos, para ofertar na Europa. Uma igreja do Brasil ofertou R$200 mil nessa conferência. Só uma igreja. Então Deus, Ele olha o empenho e derrama da sua glória em vidas como do irmão Luiz Cláudio, da irmã Neide, na minha, outros que foram. Imagine a multidão de pessoas que foram tocadas naquela noite. E uma coisa aqui que o irmão Luiz Cláudio falou foi a organização, irmão, mais de 100 voluntários. Então, uma água que foi colocada, uma mesa posicionada, um som que foi colocado, tudo isso ajudou a impactar a vida do irmão Luiz Cláudio. Tudo que nós fazemos na casa de Deus, irmãos, ela vai impactar outras vidas. Se você observar na Bíblia, os sacerdotes e os levitas, eles não foram chamados só, eles não eram pregadores e cantores como nós pensamos atualmente. Os sacerdotes e os levitas eram aqueles responsáveis por abrir a porta, por ligar, colocar fogo nas, digamos assim, lamparinas ou tochas do templo. Eles foram chamados para organizar a tenda, lavar vasilhas. Então talvez você esteja procurando um propósito de vida no ano de 2025. Você diz, o que eu vou fazer? Irmão, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que você pode fazer para tocar alguém. Tem muita coisa que Deus pode te usar para impactar a vida de outra pessoa que às vezes estaria como o irmão Luiz Cláudio. Eu estou triste, porque nós somos seres humanos. Tem dia também que eu acordo só misericórdia. Mas uma cadeira, algo que você faz, vai impactar a vida de uma pessoa. Se você me procurar, eu tenho uma lista de coisas para você fazer. Mas Deus quer usar você. Por que, pastor? Nós somos geradores de ambientes. Diga comigo, ambientes. Não, para cima, Lagoinha. Ambientes manifestam a glória de Deus. Todas as vezes que Deus ia usar um profeta na Bíblia, sabe a primeira coisa que ele fazia? Ele pegava as pedras e organizava o altar. Pegou, né? Não existe ambiente que a glória de Deus não desça se ele primeiro não for organizado. A cadeira, a água, o som, a câmera, a mídia, tudo isso é para que a glória de Deus desça e flua em nossos corações. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os bens da tua primícia, e se encherão os teus lagares. Todas as vezes que eu oferto ao Senhor, eu estou também gerando ambientes para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam abastecidas. Todas as vezes que você lança uma oferta, como nós lançaremos agora, através do nosso envelope, através do QR Code, são casais que saem daqui abençoados e transformados. São vidas que saem tocadas. Sabe, eu vou falar isso aqui a primeira vez aqui. Vou falar isso a primeira vez. Nós, como Igreja Batista da Lagoinha, lançamos uma oferta no evento de Londres. Por quê, pastor? Muitas pessoas não tinham condições de pagar, às vezes, o ticket que era 60, que era 20 euros. Nós, os pastores da Europa, nos reunimos e falamos: nós vamos levantar uma oferta e vamos abençoar para que pessoas entrem nesse evento de graça. O senhor pagou alguma coisa, irmão Luiz Cláudio, para o evento? A irmã Neide pagou alguma coisa? Não, eles entraram de graça porque a igreja levantou uma oferta. Nós, como pastores, nos posicionamos e dissemos: nós vamos abençoar essas vidas. E talvez você diga: pastor, mas tinha que ser de graça mesmo, irmão. Mas a Gol, a Lacan, ela cobra passagem. O hotel, ele cobrou a hospedagem dos ministros. Mas nós, como igreja, nos levantamos para que vidas fossem tocadas. Então a oferta libera um novo tempo.
Quem deseja receber isso que o irmão Luiz Cláudio recebeu lá na Europa, fica de pé que eu quero orar contigo nessa tarde maravilhosa. Eu quero orar contigo. Eu quero orar para que a sua vida seja uma oferta, para que o teu recurso financeiro seja um ambiente onde toque pessoas, onde transforme pessoas, para que o trabalho das tuas mãos, aquilo que você ganha com muito esforço, seja trazido como honra ao altar, seja trazido como um compromisso de dizer: Senhor, eu vou ofertar, e a minha oferta vai abençoar, vai tocar vidas. Esse altar vai continuar fumegando, vidas continuarão sendo tocadas e transformadas, Senhor, porque a organização, a cadeira, a água, a oferta, tudo isso gera um ambiente de adoração. Você pode levantar as suas mãos comigo, meu querido, neste momento. Você pode fechar os teus olhos. Você não está entregando dinheiro, não. Você está entregando honra ao Senhor. Você está entregando a tua adoração ao Senhor. E vidas continuarão sendo tocadas através da tua oferta. Então comece agora a orar e dizer: Senhor, recebe a minha oferta, recebe a minha vida, Espírito Santo, recebe o meu coração. Pai, multiplica nos meus celeiros, continua abastecendo a minha casa, repreende toda a tristeza, nenhum mal vai tragar os teus projetos sobre a minha vida. Que a oferta seja um caminho para me proteger do migrador, do cortador, do devorador. Espírito Santo, nós declaramos isso agora sobre a nossa casa. Abençoa os teus filhos que irão ofertar, aqueles que não podem, que o Senhor multiplique nos seus celeiros, que o Senhor traga o pão, Espírito Santo, e libera um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, para a glória do teu nome. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Pode ofertar. A Luzia vai passar com os envelopes no QR Code. E vamos para Paris conosco. Lembrando que nas quartas tem o nosso GC online, sempre compartilhando o nosso link no grupo de WhatsApp e no perfil da igreja na Lagoinha do Senhor. Quinta-feira, às 19h30, teremos o nosso curso Start, porém ele acontecerá online. Tem um convite especial para você. A sexta-feira, dia 23 de maio, às 19h30, acontecerá o nosso GC Boas Novas presencialmente. Para mais informações, acesse o Instagram da igreja. Ei mulher, sábado ao meio-dia no Instagram do Shine teremos nosso discipulado para mulheres. Você não pode perder essa. Sábado, dia 31 de maio, nós teremos o nosso jantar de líderes e voluntários. Para
não perca. Esses foram os avisos da semana. Deus abençoe e um ótimo culto. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Eita glória! Que momentos maravilhosos já vivemos aqui, já senti a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já ardeu aqui no meu coração, já ardeu no seu aí também? Se já ardeu, dá um glória a Deus, um aleluia, porque Ele é digno do teu glória a Deus, do teu aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o meu digníssimo esposo me deu a missão de trazer a palavra. Eu falei, amor, eu confio em você. Amém, vamos lá. E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E só de lembrar da viagem de Londres, o que Deus fez ali, eu também me emociono, irmão Luiz. Porque Deus trouxe um renovo. Deus trouxe um renovo. Deus derramou algo diferente sobre as nossas vidas ali. E nós, como pastores, estávamos precisando desse algo novo da parte de Deus. E ali o Senhor foi fiel para trazer isso aos nossos corações. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Eu quero ler contigo lá em João capítulo 11, a partir do verso 1. João 11, que diz assim. Vou ler aqui na minha tradução. João 11, a partir do 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor, que lhe enxugou os pés com os cabelos. Então a irmã de Lázaro mandou, dizendo a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia, glória a Deus. Como a história relata, está escrito na Bíblia, Lázaro, Maria e Marta eram muito amigos de Jesus. Muito chegado. Sabe quem é teu amigo chegado? Que você conversa, você sorri, você passa momentos bons juntos. Então, era assim essa convivência com Jesus, com Marta, Lázaro e Maria. E Jesus estava ali na parte de Betânia, pregando, manifestando seu poder, sua glória. E o que acontece? Lázaro ficou enfermo. E Marta mandou prontamente avisar Jesus que o seu melhor amigo, o seu amigo, estava enfermo. E Jesus recebeu aquela notícia. E tudo bem, Jesus continuou lá. Passou alguns dias, Lázaro, ele veio a morrer. Porque quando Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas, tem momentos que Ele vai ficar em silêncio. Você sabia disso? Quando Deus quer fazer algo extraordinário em nossas vidas, Ele primeiro vai ficar em silêncio, para ver como é que vai ser a tua atitude diante daquela situação. E Jesus ficou ali em Betânia, esperou 2 dias, Lázaro já tinha morrido, e Ele falou para os seus discípulos: vamos lá agora em Judá, porque Lázaro está dormindo. E aí um dos discípulos falaram assim: não, Senhor, mas ele está dormindo, está tudo bem. Eles não entenderam que quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, Lázaro já estava morto. E Jesus teve que falar para eles: não, Lázaro morreu, mas eu vou lá agora. Se alegra, porque eu vou lá agora. Se alegra, porque o Senhor está aqui agora. Eu posso ouvir o glória a Deus? O Senhor está aqui agora, nesse momento.
Quem aparece de primeira? Marta. Marta nem esperou Jesus chegar. Marta correu para encontrar com Jesus. E ao ver Jesus, ela prontamente falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que declara lá, Mateus 11, 20. Vamos ler. Olha o que aconteceu, Mateus 11, 20. 11, 20. Disse assim, ó, Marta. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Porém Marta, oh, meus amados irmãos, porém Marta retrucou de novo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E disse-lhe Jesus novamente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E crê que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Porque, amados irmãos, tem um momento na nossa vida que Jesus está falando: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E nós ficamos retrucando: ah, Jesus, mas eu sei, mas Jesus tem isso, tem aquilo. Jesus está falando para ti hoje aqui: eu tenho a solução para tudo. Se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. O Senhor tem para ti e para mim hoje, nessa noite, uma palavra de vida, e vida em abundância. Você crê nisso? Então, glória a Deus, um aleluia para o nosso Deus que está presente aqui. Diferente de Marta, foi Maria. Maria esperou Jesus a chamar. Jesus pegou e mandou chamar Maria. E quando Maria chega aos pés do Senhor, ela se joga aos pés do Senhor. Ela oferece uma adoração diante do Senhor. Mesmo seu irmão estando morto, ela ofereceu algo diferente ao Senhor. E hoje nesse culto eu quero te perguntar: qual está sendo a tua adoração diante do Senhor, diante da luta, diante da tribulação, diante daquilo que para ti é impossível? Como que está sendo a tua adoração diante desse momento? Como está sendo a tua postura diante dessa situação? Aleluia. E Maria falou a mesma coisa: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor já tinha declarado por várias vezes: se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Tendes fé. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que para ti pode estar morto, aquilo que a sociedade fala sobre ti, sobre a tua família, que está morto, o Senhor hoje te trouxe aqui para dizer que não, que Ele tem vida e tem vida com abundância. Aleluia. Deixa eu te contar um testemunho. Na minha família, eu tinha uma pessoa que para a sociedade ele já estava morto, porque ele era um alcoólatra, sabe? Um dia ele bebia, outro dia não bebia porque estava de ressaca. Aí outro dia que acabava a ressaca ele voltava a beber, porque ele era um alcoólatra. E para a sociedade, até mesmo os próprios irmãos da igreja, ele não tinha mais jeito. Era só esperar a morte para ele. Mas eu, dentro da minha casa, eu me levantei e eu falei: eu não aceito, porque o meu Deus tem vida, ainda tem vida ali. Aleluia. E eu prontamente sempre orava, eu sempre entregava
aquela vida diante do Senhor. Eu me lembro como fosse ontem, eu sentada aqui e eu comecei a chorar tanto, tanto por essa vida, e eu declarava vida sobre o meu pai. Essa pessoa que eu estou falando é meu pai, porque para muitos ele já estava morto. E eu declarava: meu pai não está morto, meu pai tem vida, para o meu pai ainda há solução, para o meu pai ainda há saída. Porque assim como Deus ressuscitou Lázaro, Ele também pode trabalhar na vida do meu pai, porque Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de amanhã. Aleluia. E para a honra e glória do meu Deus, o meu pai sofreu um acidente muito feio em dezembro. Ele sofreu, bateu de moto, estava bêbado, bateu, teve traumatismo craniano. E mesmo assim ele não retrucou, ele: não quero Jesus. Eu falei: eu vou vencer, eu vou para a batalha, eu vou para o meu joelho, porque no joelho há resposta. Se você não está tendo resposta, vá para o joelho, vá para a oração, porque lá você, no seu secreto, Deus vai te dar a resposta. E passou alguns dias, do nada assim, irmãos, assim, do nada, não sei te explicar, é coisa de Jesus. O meu Deus é maravilhoso. Ele falou para minha mãe assim: Aldenice, arruma minha roupa, porque hoje eu quero ir para a igreja. Não sei o que é que está acontecendo, mas eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. E eu vou para a igreja hoje eu vou cultuar. E a minha mãe já ia, nós duas já orando há muito tempo, né? A minha mãe prontamente arrumou a roupa dele: opa, bora, estou junta. E quando chegou naquele culto, que chegou a hora de perguntar quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar, quem foi o primeiro a pular da cadeira e falar que quer Jesus? Foi o meu pai. Foi ele, aleluia. E quando de madrugada, porque o culto lá que já é madrugada, eu sempre olho para o telefone para ver se tem alguma mensagem, né? Eu ficava sempre preocupada com meu pai. E quando eu vi aquela foto do meu pai ali, ajoelhado, diante da presença do Senhor, aceitando Ele como único e suficiente Salvador, eu falei: para Deus nada é impossível. Eu não sei onde que tu está enfrentando, se é com teu filho, se é com teu esposo, se é com a tua esposa, se é tio, eu não sei. Não entrega os pontos. Não é hora de parar de orar. Não é hora de parar de jejuar por essa pessoa, porque assim como Deus fez na vida do meu pai, Ele pode fazer na tua vida também. Aleluia. E Jesus estava ali. E teve um momento na Bíblia que fala que Jesus ficou meio perturbado assim, porque Ele falava tanto e as pessoas não criam que Ele poderia ressuscitar, sabe? Esses dias nós estávamos conversando dentro da van e meu esposo estava falando justamente dessa passagem. E quando fala que Jesus chorou, não quer dizer que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Aquela passagem quer dizer que Jesus chorou porque Ele viu a incredulidade daquele povo. E Ele pegou e mandou: onde colocaram Ele? Onde está o corpo dele? Aleluia. E levaram Ele lá. E quando Ele chegou lá, Ele falou: tira a pedra. Aí lá vem Marta de novo: ah, Senhor, mas já está fedendo, não pode mais. O que você vai fazer? Não cheira mais bem, pode causar problema, não é legal. E Jesus de novo vira para Marta e fala: tu não crê? Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E o Senhor mandou abrir aquela pedra: tira essa pedra. E Ele chamou pelo nome. E Ele gritou: Lázaro, venha para fora. Quando de repente lá vem Lázaro, todo enfaixado. Eu fico imaginando, sabe, os ossos voltando, as células voltando, sabe, aquela transformação que só o Senhor Jesus pode fazer.
O impossível de Jesus aconteceu naquele momento, porque Lázaro ele veio para fora, glória a Deus, aleluia. Lázaro ressuscitou dos mortos. Aquilo que estava morto, o Senhor faz ressuscitar, e de uma forma diferente, porque Ele chama pelo nome. Porque se ele tivesse falado assim, venha para fora, todos que estavam mortos ali ia vir junto, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mas Ele chamou Lázaro, venha para fora. E isso também me faz lembrar a passagem da filha de Jairo. Todos pensavam já que ela estava morta. Não incomoda mais o mestre, não. Deixa o mestre. Para que tu vai fazer isso? Para que tu vai orar? Para que tu vai continuar jejuando? Não tem mais vida aí não, acabou. Desiste. Sempre vai ter aqueles que vai querer barrar a tua fé. Sempre vai ter aqueles que o inimigo vai levantar para dizer, não tem mais jeito. E é nesse momento que você vai reagir e vai falar que tem jeito sim, porque o Deus que você serve, o Deus que você serve é o Deus do impossível. E Jesus foi lá ao meu encontro. E o mais interessante é que Jesus não deixou ninguém entrar nos seus pais daquela criança, porque tem momentos nas nossas vidas que só é você e Deus. A multidão fica para fora, porque a multidão ela quer te dar, ela só quer aplauso. Mas quando você está passando por um momento com dificuldades, todo mundo não quer nem saber, só quer ver para depois falar. E tem momentos nas nossas vidas que nós temos que nos retroceder e ficar quietos entre nós e o Pai. E ali ficou só Jesus. E Jesus chamou aquela menina e falou, acorda. Talita cum, quer dizer menina, acorda. O Senhor chamou ela, menina, acorda. E a menina o quê? Ressuscitou. Ressuscitou. E a palavra de hoje para o teu coração é essa. Não acabou. Não acabou. Ainda tem solução. Ainda tem propósito. Ainda tem promessa de pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Amém. E hoje Jesus te chama pelo teu nome. Hoje Jesus chama pelo teu nome. Nelly, o Senhor te chama pelo teu nome. Irmã Inês, o Senhor ele te chama pelo teu nome. Andressa, Jesus te chama pelo teu nome. E o Senhor quer derramar hoje aqui sobre as nossas vidas algo diferente. Ele quer renovar as tuas forças. Eu te convido a ficar em pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Ele quer derramar sobre a tua vida agora renovo da parte de Deus. Não acabou. Não acabou. Não desista. Prossiga. Porque da mesma forma que Deus foi fiel para ressuscitar Lázaro, seu amigo, o Senhor também é fiel na tua vida para fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos. Se você quer comigo, levante as suas mãos assim para o céu. Eu não sei, mas o Senhor nesse momento Ele quer ouvir a tua voz. Fala para Ele, entrega para Ele aquilo que tem te incomodado, aquilo que a sociedade tem falado que está morto. No meu caso, há uns 2, 3 meses atrás, eu falava que era meu pai. E hoje, para a honra e glória do meu Deus, Ele está vivo. Essa batalha você não vai perder para o inferno, porque nessa batalha o Deus Todo-Poderoso, o general da guerra, o Deus dos deuses,
vida aí, tem vida aí, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo, mas é no teu tempo, é no tempo de Jesus. Oh, alalai, alalai, não é no nosso tempo. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, restaura minha vida, me faz sonhar, me toca nessa hora, me chama para orar, ressuscita-me. Se você tem algo que para o mundo, que para o homem é impossível, eu quero te chamar, você vir aqui na frente. Ter essa atitude de vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero impor a mão sobre as tuas cabeças, a tua cabeça, e declarar que Ele dá vida. Se tem alguém que tem essa causa e queira vir aqui na frente, a oportunidade está lançada, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, porque para Deus não é impossível. O Senhor trabalha da forma dele, do jeito dele. Eu sei que tem mais pessoas que estão aí que precisam dessa oração, porque para o mundo é impossível, mas para o nosso Deus nada, nada, nada é impossível. E Ele está falando hoje aqui: eu estou contigo, eu sou o Deus do impossível, eu acalmo a tempestade, eu trabalho da minha forma, porque Ele é o Deus do impossível. Oh, aleluia, Deus, abençoa os teus filhos, ó Pai. Tu és o Deus do impossível, Pai. Trabalha, Pai, haja, Pai, o impossível na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida, vida em abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vida aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome a vida, a vida, a vida. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, salva minha Não pare, prossiga. Não deixe as palavras te paralisar. Não deixe destruir teus sonhos com palavras. Confia no Deus que te fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Aqui tem pessoas que estão desistindo das suas promessas. Aqui tem pessoas que estão falando que não, que já passou, que já viveu esse tempo do primeiro amor, que não vai fazer mais nada com o Senhor. Mas hoje o Senhor aqui, Ele está falando para ti que Ele é Deus de promessa e Ele cumpre a promessa dEle. Oh, aleluia! Nós te louvamos, Deus, obrigado, Jesus.
vai ter que voltar e voltar num cenário de vergonha. Mas o Espírito Santo manda eu declarar isso hoje, que essa palavra está quebrada em nome de Jesus. Essa palavra cai por terra agora sobre a vida de um casal que está aqui. Essa palavra está quebrada hoje em nome de Jesus. Não vai ter vergonha, vai ter fruto. Então marcha, avança, meu irmão, não para, não desista, porque o céu está contigo. Você pode abraçar alguém agora aí. Se você puder abraçar alguém, declara bem forte na vida dessa pessoa. Não vai ter morte, vai ter vida. Declara vida agora sobre a tua família. Declara vida agora sobre o seu casamento. Declara vida na tua finança. Declara vida na tua área profissional. Jesus vai chegar e vai declarar vida. Glória. Você pode dar uma salva de palmas. Você pode glorificar o Senhor. Em falar em vida, nós hoje vamos celebrar o nascimento de mais uma vida. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quero chamar aqui o José, que vem acompanhado dos seus pais, né? Quero chamar aqui todos a família. Eu não sei se eu chamo família Maia ou família Brito. Família Brito, venham até aqui. Nós queremos fazer a apresentação hoje do José. O significado do nome José? Aquele que governa? Aquele que governa. Já nasceu com uma palavra poderosa sobre governo, governar sobre todas as coisas. Então hoje, tem aqui um certificado, nós queremos orar, queremos agradecer a Deus pelo melhor ministério de louvor da Holanda. Esse casal, essa família é lá de Roterdã. Tem mais alguém aqui de Roterdã? Levanta a mão aí. Nesse próximo mês, nós estaremos indo para a cidade de Roterdã. Quem crê, diga amém. Vamos estar vendo um GC em Roterdã. Vocês vieram com uma palavra hoje também trazendo governo sobre aquela cidade. É a maior segunda cidade do país da Holanda. Então nós precisamos estar lá com formadoria. Semana passada, uma pessoa entrou em contato com a minha esposa e disse: quando vocês virão aqui para Roterdã? Eu digo: os céus está clamando para que a gente vá para aquela cidade. Então hoje nós vamos apresentar o José. Por que nós não batizamos criança? Porque a criança ainda não tem percepção do pecado, ela ainda não tem discernimento. Então nós apresentamos ao Senhor, assim como Samuel também foi apresentado, assim como Jesus foi apresentado. E nós declaramos hoje sobre a vida do José, que o Espírito Santo guiará ele, que o Espírito Santo conduzirá a vida dele, que ele seja cheio da graça de Deus e que os céus continuem fortalecendo. Alguém me auxilia aqui, por favor? Eu vou pegar o José, tá bom? Eu tenho habilidade, a minha não está tão velha assim. A igreja pode estender sua mão para cá? Você pode fechar os seus olhos e começar a orar como se fosse seu filho, desejando as mais ricas bênçãos sobre o José. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós apresentamos o José, Espírito Santo. Pai, ele veio a esta terra através dos seus pais, o Julian, através da sua mãe, a Maia, e nós
Agora, Espírito Santo, apresentamos Ele, Senhor. Ele veio a essa terra segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Deus, portanto, Espírito Santo, nós declaramos sobre a vida dessa criança, Pai, que os céus continuem abençoando, que os céus continuem conduzindo, que os céus continuem fortalecendo, que o Senhor guarde a saúde dele, que o Senhor guarde todos os seus passos, que o Senhor guarde o mundo espiritual sobre a vida dele. Deus, que ele cresça em estatura, em sabedoria, que ele seja um homem que anuncie o teu reino, que ele seja um homem que cresça segundo a tua vontade, manifestando a tua glória. E nós já oramos, Senhor, pelo casamento do José. Deus, já oramos pelos filhos que virão através dele. Nós já declaramos sobre as gerações que virão através dele, gerações de bênção, de prosperidade, de alegria, que em toda a sua vida ele viva para glorificar o teu nome. Nós assim declaramos sobre a vida dele. Se a igreja concorda, diga amém, com uma salva de palmas. Queremos aqui entregar o certificado. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto aqui. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Domingo que vem tem mais. Eu quero lançar uma última palavra sobre o teu coração. Decida hoje quebrar esse sentimento de vir no culto uma vez no mês. Eu estou animado, aí vou no culto. Quando eu estou desanimado, precisando de uma palavra, eu vou lá. Não, quebre isso, meu amado. Coloque uma rotina no teu coração de sempre estar abastecido da palavra de Deus. Porque quando o carro ele já vai na reserva para o posto de gasolina, é necessário muito mais gasolina para que ele seja cheio, não é verdade? E nós não precisamos esperar ficar na reserva para ir no posto novamente abastecer as nossas forças, amém? Coloque na tua rotina, pelo menos coloque 2 domingos ao mês, dizer, eu não vou falhar. Santa Ceia, não falte, é um momento poderoso em Deus para o teu crescimento, amém? Levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de bênção, quem pode dizer amém? Eu quero declarar uma semana de alegria, quem pode dizer amém?